Salve, salve galera, estou chegando, ó, camisa do Corinthians aqui em chicopiraju.blogspot.com.br. Não poderia ser diferente depois de um jogo que teve emoção até no final. Os 47 do segundo tempo, saiu o gol do Corinthians de Rodriguinho de cabeça, que levou a decisão para as penalidades máximas, onde brilhou o goleiro Cássio, que fez duas defesas, uma de Diego Souza, uma rivalidade antiga, que vem lá de 2012, e a última de Lisiero, já nas cobranças depois da quinta, né? Já nas famosas alternadas, o Timão levou a melhor. Corinthians teve uma cobrança desperdiçada também, justamente por aquele que levou o jogo para a decisão, para os pênaltis, que foi o Rodriguinho. Aliás, Sidão e Cássio foram os destaques deste duelo das penalidades máximas. São Paulo se defendeu muito, jogou os 90 minutos no campo de defesa. Os goleiros pouco trabalharam no tempo normal. Corinthians criou muito pouco também, faz falta um centroavante. Tecnicamente, o jogo não foi bom, mas o Corinthians fez o que precisava, pelo menos para levar a disputa para os pênaltis. Melhor público do Campeonato Paulista, mais de 43 mil pessoas compareceram na Arena em Itaquera, onde será o palco também no sábado às 4h30 da tarde do primeiro duelo da decisão. Tivemos também decisão semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo jogava pelo empate, mas não deu para o rubro-negro, viu? Melhor para o Botafogo. Placar magro, 1-0, jogo sofrido, suado até o final e provocação. Se nas outras vezes os jogadores do Flamengo imitaram o chororô do Botafogo, desta vez foi o jogador do Botafogo que botou a mão no nariz, fazendo alusão ao famoso cheirinho do rubro-negro carioca. E o Botafogo espera agora o vencedor de Fluminense e Vasco. O Fluminense joga com a vantagem do empate. Não significa nada. Ficou provado no jogo de hoje que a vantagem do empate não significa nada. O Botafogo ainda sai reclamando de um pênalti aí não marcado em cima do zagueiro Joel Carli. Muita reclamação em cima da arbitragem. Deu para ver nitidamente o Diego dando um murro ali, né? Pelo menos ali na altura do estômago do zagueiro em bola alçada na grande área. Para o Botafogo, uma vitória perfumada. Para o Flamengo, o triste cheiro de mais uma eliminação. São Paulo também amarga mais uma eliminação, não vence o Paulista desde 2005, Corinthians é o atual campeão, vai pegar o Palmeiras, que por ter a melhor campanha vai decidir no Allianz. Segundo jogo será na casa do Verdão. Palmeiras não vence o Paulista desde 2008 e o Corinthians é o atual campeão paulista, vai tentar defender aí o título. Quem também comemora a ida para a final é o Grêmio, né? O Grêmio, mas não vai ter Grenal? Não, o Grenal ficou nas quartas de final, o Grêmio eliminou o Inter e na semifinal, hoje com o time misto, a equipe do Grêmio passou pela equipe do Avenida, empate em 1-1, era o que bastava, vencer o jogo de ida por 3-0, agora vai enfrentar o Brasil de Pelotas, que depois de 63 anos volta a uma decisão no Campeonato Gaúcho. O ano passado deu Novo Hamburgo, que este ano brigou para não cair. E este ano, Grêmio, claro, é franco favorito. Mas o Brasil de Pelotas promete dar trabalho para a equipe comandada aí por Renato Portaluppi, o popular Renato Gaúcho. Quem salvou o Grêmio da derrota foi Arthur, que fez o terceiro gol dele no ano. O Grêmio empatou aí com a Avenida e está na decisão. O jogador que fez alusão ao cheirinho lá do Flamengo foi o Luiz Fernando, tá? Luiz Fernando fez aí a questão do cheirinho. Tivemos também os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico. Importante destacar outras modalidades esportivas, porque a gente tem muitos talentos em outros esportes. Falei ontem do Hugo Calderano do tênis de mesa, do PP da canoagem slalom. E tivemos o Prêmio Brasil Olímpico com muitas homenagens para o Bebeto de Freitas. Faleceu este ano quando apresentava as instalações do futebol americano lá no CT do Galo Mineiro. Ele que foi um grande destaque do vôlei, iniciou todo esse processo que faz hoje o vôlei do Brasil reconhecidamente um dos melhores do mundo e foi homenageado, devidamente homenageado no Prêmio Brasil Olímpico. Prêmio Brasil Olímpico que teve como grandes destaques Mayra Guiar e Marcelo Melo.
foram os grandes vencedores, melhor atleta no feminino a Mayra Aguiar e no masculino o Marcelo Melo. Mas é claro que o grande destaque por conta da homenagem aí para o Bebeto de Freitas, nada mais do que justo, né? Esta homenagem aí para quem tanto fez pelo esporte. O Marcelo Melo, claro, o destaque do tênis, conquistou títulos importantes nas duplas o ano passado, venceu o Grande Slam de Wimbledon e 3 Masters 1000, o de Miami, o de Madrid e o de Paris. Ele concorria com Caio Bonfim do atletismo e a dupla André e Evandro do vôlei de praia. O Bernardinho se emocionou muito com a homenagem feita aí para o Bebeto de Freitas. José Roberto Guimarães também se emocionou e completou o tributo com um agradecimento. Na categoria Melhor Técnico de Esportes Individuais, divisão de prêmios: Mário Tsutsui, da Confederação Brasileira de Judô, e o Kiko, o Antônio Carlos Pereira, da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre. Temos ainda aqui que o atleta da torcida teve um simbolismo especial. Caio Bonfim, que tanto sofreu preconceito por causa dos seus treinos, ele é da marcha atlética, ele quebrou muitas barreiras e, além de conseguir a inédita medalha de bronze no Mundial de Londres na marcha de 20 km, foi eleito o atleta em votação popular. Então é um prêmio não só como reconhecimento pelo que ele fez no esporte, mas também, claro, como quebra de paradigmas e de preconceito que infelizmente ainda ocorre em muitas modalidades. E tivemos prêmios aí em várias outras modalidades também, né? Foram muitos os agraciados. No atletismo, Caio Bonfim; no badminton, Igor Coelho; no basquete, Vitor Benite; no basquete 3x3, modalidade olímpica, o Luiz Felipe Soriani; no beisebol, o Eric Eje Taniguchi Pardinho; no boxe, a homenageada foi Beatriz Ferreira; na canoagem slalom, mais um prêmio para Ana Sátila; na canoagem velocidade, o baiano Isaquias Queiroz; no ciclismo freestyle, Eduarda Bordignon; no ciclismo BMX o Racing, Priscila Carnaval; no ciclismo estrada, Flávia Paparella; no ciclismo mountain bike, prêmio para o Henrique Avancini; no ciclismo pista, Gabriel Iume; no desportos da neve, Michel Macedo; também dos desportos no gelo, Edson Bindilati e Edson Martins do bobsled. Na escalada esportiva, Felipe Fogagnolo; na esgrima, Nathalie Mollenhausen; no futebol, Luan Guilherme de Jesus, o Luan; na ginástica artística, Thaís Fidelis; ginástica de trampolim, Camila Gomes; na ginástica rítmica, Jéssica Sayonara Maier; e no golfe, o homenageado foi Eric Frederico Machado; no handball, Eduarda Amorim; no hipismo adestramento, João Vitor Oliva; no hipismo conjunto completo por equitação, o Márcio Carvalho Jorge; e no hipismo de saltos, o Pedro Venez. No hóquei sobre grama, melhor para André Luiz Couto; no judô, a homenageada foi Mayra Aguiar; no karatê, o Douglas Brose; no levantamento de pesos, o Fernando Saraiva; na maratona aquática, Ana Marcela Cunha; na natação, Bruno Fratos. Tivemos prêmios também para Maria Clara Lobo no nado sincronizado; no pentatlo, Danilo de Moraes Fagundes; no polo aquático, Ilana Pinheiro; no remo, Castales Batista; no rugby, Raquel Cristina Cockham; nos saltos ornamentais, o Isaac Nascimento de Souza Filho; no skate, outra modalidade olímpica a partir do Japão, o Pedro Barros; no softball, a Fernanda Yumi Shiroma; no surf, Gabriel Medina; no taekwondo, Iris Singh; no tênis, o Marcelo Melo; no tênis de mesa, Hugo Calderano; tiro com arco, Marcos Vinícius da Almeida; no tiro esportivo, o medalhista Felipe Vu; no triatlo, Vitória Lopes de Melo; na vela, homenagens para Martine Grael e Caena Kunze. Aliás, família Grael, grande destaque da vela brasileira. No vôlei, a homenageada foi Natália Zílio; no vôlei de praia, o André e o Evandro foram os agraciados; e fechando no wrestling, o Joilson de Brito Ramos Júnior. Todas as modalidades aí premiadas no Prêmio Brasil Olímpico. Importante que essas modalidades não caiam no esquecimento e não sejam lembradas apenas em ano de Olimpíadas, né? Já que o trabalho tem que ser feito durante todo o ciclo. Então, terminou as Olimpíadas do Rio e já tem que começar o trabalho para as próximas Olimpíadas, e a gente sempre vem destacando aqui a dificuldade das outras modalidades em conseguir patrocínio, infelizmente. Temos também aqui os destaques, trazer mais informações dos resultados, tudo que ocorreu nesta quarta-feira, que não se ficou restrito aí ao Botafogo na final, ao Corinthians na final contra o Palmeiras e o Grêmio na final contra o Brasil de Pelotas. Nós tivemos também
nesta quarta-feira. Outros estaduais no Campeonato Brasiliense, Sobradinho e Lusiânia estão na final. E olha que o Brasiliense venceu no tempo normal por 2-1, hein? Mas não adiantou. No Campeonato Catarinense, Chapecoense 3, Figueirense 2. Chapecoense está na decisão. Teve o Tubarão caindo ao perder para o Inter de Lages. Avaí e Brusque empataram em 0-0. Ercílio Luz 2, Concórdia 1. Tivemos também disputa de pênaltis lá em Goiás, né? O Vila Nova já havia sido eliminado. O Goiás, jogo polêmico, ganhou do Anapolina no tempo normal e venceu nos pênaltis por 4-2. No Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá goleou a União Rondonópolis por 4-0. No Paraná, teve campeão do segundo turno. O Atlético Paranaense ganhou do Londrina por 1-0. Londrina não deu um chute perigoso para o gol. Foi lá, parece que para empatar. Não conseguiu, perdeu só de 1-0. O Atlético foi bem melhor durante o primeiro tempo, que terminou 0-0. Segundo tempo também foi bem melhor e conseguiu fazer o gol logo aos 15 minutos do segundo tempo. Teve mais chances de aumentar, não conseguiu. Resultado importante, além de levantar a taça Caio Júnior, decisão contra o Coritiba, vai ter a Atletiba, final do Campeonato Paranaense. O Corumbaense também avançou no Campeonato do Mato Grosso do Sul ao empatar com o Novo Operário em 0-0. Copa do Brasil Sub-20. Tivemos vários jogos. Bahia e Atlético Paranaense empataram em 0-0. O Fluminense ganhou do Ceará 2-1. Figueirense e Santos empataram em 1-1. Vila Nova 3, Atlético Mineiro 1. Coritiba 3, Ponte Preta 2. Foi um jogaço. E o Grêmio goleou o Oeste de Itápolis 4-0. E o Londrina empatou com a Chapecoense em 2-2. Mas o destaque ficou por conta da vitória do Corinthians Sub-20. Que acreditem, sapecou 9-1 sobre a equipe do Boa Esporte. Destaque para o Natan, que marcou 3 vezes. O Fabrício Oia também fez uma grande partida, bem como o Bilu e outros jogadores mais, né? 9-1, pobre equipe do Boa Esporte que perdeu aí. Copa do Nordeste, tivemos CRB 2, 13-1, Santa Cruz 4, Confiança 1. Foram os jogos da Copa do Nordeste desta quarta-feira. No grupo A, definido, Santa Cruz e CRB avançam. No grupo B, Vitória e ABC. No grupo C, o Botafogo da Paraíba precisa de um empate e o Bahia também está aí tentando avançar a próxima fase. Precisa aí também de um bom resultado, né? Lembrando que Botafogo e Bahia estarão jogando no dia de hoje pela Copa do Nordeste. No grupo D, já definido, o Ceará e o Sampaio Correia avançam. Só resta saber quem passa em primeiro. São as emoções da Copa do Nordeste. Este ano nós não teremos Primeira Liga. Já foi anunciado, até porque não tem realmente calendário aí com Copa do Mundo, com outras competições. Fica difícil aí a situação. Na Liga dos Campeões de Futebol Feminino, Manchester City, Wolfsburg, Lyon e Chelsea avançaram à próxima fase da competição. É a Champions League das mulheres, também tendo o seu aí andamento. Vale ainda aqui o destaque, trazer as informações. Você que sempre acompanha aqui chicopiraju.blogspot.com.br. O pessoal de São Paulo vai ter que aguentar os corintianos aí nas redes sociais, né? Não vai ter jeito. Meu amigo João Farofino, São Paulino, tem aí seu canal no YouTube, vai ter que aguentar, João. Não vai ser fácil não, mas você aguenta, né? Hoje, Campeonato Carioca, já falei Fluminense e Vasco. Hoje começa também a disputa do troféu do interior paulista, Mirassol contra Ponte Preta, e estarão aí se enfrentando pelo Campeonato Catarinense. Hoje tem Joinville e Criciúma. Pela Copa do Brasil Sub-20, Vitória contra o Inter, o América encara o Palmeiras, o duelo dos alviverdes. Coelho vai enfrentar a equipe do Porco, o Avaí contra o Vasco e o Paysandu contra o Flamengo. Copa do Brasil Sub-20. Copa do Nordeste, além de Botafogo e Bahia, nós teremos Altos contra o Náutico, o Sampaio Correia contra o CSA e o Ceará contra o Salgueiro. Jogos desta quinta-feira, marcados aí para ocorrer então pela Copa do Nordeste. Ainda nesta quinta-feira, temos aqui também informações e os destaques, né? Que tem campeonato português. O Rio Aves vai jogar contra o Vitória de Setúbal. Novo Basquete Brasil, hoje tem o Mogi contra o Pinheiros, ainda na fase de classificação. Novo Basquete Brasil, que tem o Flamengo liderando. Pertinho dele ali está o Paulistano.
Santana, o Franca e o Mogi completam os 4 primeiros. Pela Liga de Basquete Feminino aqui do Brasil, Santo André contra Veracruz, São Bernardo contra o Taubaté Funvic e o Presidente Venceslau contra o Catanduva também estarão se enfrentando. Nesta quinta-feira, o Veracruz segue liderando 4 pontos à frente do Sampaio Corrêa. Na NBA, destaque hoje para o Detroit contra o Washington, o Miami Heat contra o Chicago, o San Antonio Spurs contra o Oklahoma City Thunder, o Sacramento Kings encara o Indiana Pacers e tem ainda o Golden State Warriors contra o Milwaukee Bucks, jogos desta quinta-feira, isto pela bola laranja, pelo basquete. Na quarta-feira tivemos mais uma vitória do Cleveland Cavaliers, o Brooklyn Nets também venceu, o Philadelphia 76ers, o Memphis Grizzlies e o Minnesota Timberwolves foram os vencedores da noite. Está terminando já, Utah Jazz vai vencendo o Boston Celtics e a equipe do Los Angeles Clippers, por enquanto, vai batendo o Phoenix Suns início do último quarto, bem como o Dallas Mavericks vai jogando contra o Los Angeles Lakers. O jogo está no intervalo, isto no basquete. Temos aqui também os destaques do vôlei, Superliga masculina de vôlei aqui no Brasil. Corinthians Guarulhos contra o SESI venceu o primeiro jogo, e o Canoas contra o Cruzeiro, jogos que serão disputados hoje a partir das 7 horas da noite. Na Superliga tivemos o Sesc avançando, eliminando o Vôlei Renata no dia de ontem, venceu o jogo pelo placar de 3-1. Temos aqui também os destaques, né? Tivemos chave ouro do futebol, do futsal paranaense, a equipe do Pato Futsal. A equipe do Pato Futsal goleou o São José dos Pinhais no Dolivar Lavarda em Pato Branco, venceu pelo placar de 6-1. Que vitória, né? Se na Liga Nacional o Pato não foi bem, em compensação no futsal, começou com uma sonora goleada, não tomou conhecimento, 6-1 sobre a equipe de São José dos Pinhais. Tivemos também a equipe do Aimoré Matelândia, que estreou vencendo o Marreco, perdendo para Marechal Cândido Rondon Copa Grill pelo placar de 4-2, mais uma vitória da Copa Grill, que já havia ganho de Palmas pelo placar de 5-1. São os resultados aí da Série Ouro. Corrida Rústica de Palmas com inscrição gratuita, hein? Atenção, atletas aí, o Anderson Mariano, o pessoal que também acompanha aqui, chicopiraju.blogspot.com.br. Corrida Rústica lá de Palmas terá inscrição gratuita. A cidade de Palmas vai completar os seus 139 anos de emancipação política e administrativa no dia 14 de abril. A inscrição vai até o dia 9 de abril pelo site da Prefeitura de Palmas, é pmp.pr.gov.br. Haverá premiação em dinheiro para o primeiro lugar de cada uma das 15 categorias, mais premiação geral e local. Largada das categorias vai ser às 2 horas da tarde do dia 14 de abril e a prova principal às 16 horas na Praça do Senhor Bom Jesus. As provas dos 5 km e 3 km serão controladas por chip, que será entregue aos atletas a partir aí das 9 horas lá do dia 14 de abril, tá bom? Mais resultados, né, da última quarta-feira. Castelo e Aracruz jogaram pelo Capixaba da Série B, o Aracruz venceu. Tivemos também Campeonato Mineiro Módulo 2, o Tupinambás ganhou do Tricordiano por 3-1. No Campeonato Acreano, o Atlético Acreano, grande resultado, avança, bateu o Galvias por 2-1. E tivemos também aí Campeonato Gaúcho da segunda divisão, o Aimoré ganhou do Santa Cruz por 1-0, o Ipiranga sapecou 6-1 no Igrejinha, sem dó. No Campeonato Mineiro da segunda divisão, vitórias do Guarani sobre o Betinense. Tivemos aí no Campeonato Acreano, o Rio Branco avançando nos pênaltis, mais uma disputa nos pênaltis lá no Campeonato Acreano, 0-0 Rio Branco e o Maitá nos pênaltis, 6-5 para o Rio Branco do Acre. Tivemos também aqui muitos outros jogos, né? Destaque, por exemplo, para o Campeonato Gaúcho da segunda divisão, onde a equipe do Passo Fundo empatou com o Esportivo. No Campeonato Mineiro do Módulo 2, o Ipatinga perdeu para o Uberaba. Chega a ser uma surpresa o Ipatinga, já de tantas glórias no passado, inclusive Série A do Brasileiro, jogando o Campeonato Mineiro da segunda divisão, perdeu para o Uberaba por 1-0. No Rondoniense, começo do retorno, o Vilianense perdeu para o Rondoniense pelo placar de 1-0. Foram os jogos aí. O Rio Branco, time tradicional lá do Espírito Santo, também rebaixado, está jogando o Capixaba da Série B e venceu o Viravelhense pelo placar de 3-2. Então, tá aí os destaques, né? Mais resultados
da última quarta-feira, para você que acompanha aqui chicopiraju.blogspot.com.br. E na Copa Verde, jogo de ida, uma zebra. O Luverdense perdeu em casa para o Atlético do Espírito Santo pelo placar de 1-0. Vai tentar reverter aí no jogo da volta. Hoje nós teremos muitos jogos, né? Tem o Brasil de Farroupilha contra o Tupi pelo Gaúcho da segunda divisão. Já falei aí do Campeonato Português, o Desportivo das Aves contra o Vitória Setúbal, o Mirassol contra a Ponte Preta. Ponte Preta em busca de mais uma taça do interior, é o time há mais tempo em atividade no Brasil, nunca parou por nenhum ano, desde 1900, em busca de mais um título final contra o Mirassol, jogo de ida. Aí hoje será disputado pela NBB, tem Mogi das Cruzes contra o Pinheiros, jogo que será disputado, já falei também aí deste duelo. Tem o Campeonato Amapaense, o Macapá contra o Ipiranga, e o grande destaque, claro, fica por conta aí da Copa do Nordeste, Botafogo e Bahia. Quem perder pode dar adeus. E a semifinal Fluminense e Vasco para saber quem pega o Botafogo na decisão. O Botafogo está em mais uma final. Perdeu a final da Taça Rio para o Fluminense, mas vai à final do Campeonato Carioca. São as emoções aí, portanto, do Campeonato Carioca, semifinais no dia de hoje, tá legal? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a você que acompanha chicopiraju.blogspot.com.br. Você pode curtir, pode compartilhar, pode divulgar aí para todo mundo que você conhece e falar sobre o mais completo placar esportivo das redes sociais, chicopiraju.blogspot.com.br. Uma ótima quinta-feira para você que torce para o Corinthians, para você que torce para o Botafogo, para você que torce para o Grêmio e para você que vai ver o seu time jogando hoje, né? Para quem já perdeu e já está eliminado, palmeirense também está contente, final no sábado contra o Corinthians. Agora, para você que teve o seu time eliminado, é esperar a volta da Copa do Brasil, é esperar aí o início do Campeonato Brasileiro, esperar outras competições que vêm por aí, tá legal? Eu vou ficando por aqui, a todos então aí uma ótima quinta-feira e até mais.